E aí galera, beleza? Hoje iniciaremos uma incrível saga, a saga do pepino japonês. Bora! Bom galera, é o seguinte, a ideia hoje é inaugurar uma série de vídeos sobre desde a semeadura do pepino japonês até o seu desenvolvimento, né, crescimento, floração, frutificação e por que não lá no último vídeo da série a gente inclusive fazer uma receita com a nossa colheita, beleza? Bom, então hoje a ideia é mostrar qual tipo de substrato que eu vou usar, adubação, o local de plantio, mostrar o processo da semeadura e aí nos próximos vídeos a gente ir acompanhando essa evolução, beleza? Então se você gostar aí, deixa o seu like, segue o canal, ativa o sininho, porque daí você vai sendo informado do processo, né? À medida que os próximos vídeos dessa nossa saga aí serão lançados, beleza? Então a primeira ideia é, eu vou fazer a semeadura direto num vaso de 6,5 litros. Ele tem mais ou menos um palmo de boca e um palmo de altura. Bom, por que você não vai fazer na sementeira? Eu descobri, assim, com tentativas e erros, de que algumas plantas acabam não precisando fazer a semeadura na sementeira, porque elas têm um crescimento um pouco rápido. O pepino também é desses e ele tem uma porcentagem de germinação muito alta. Aqui na embalagem diz que é 85%, mas todos os que eu plantei até o momento germinaram. Nenhuma semente ficou sem germinar do pepino. E as plantas acabam sofrendo muito no processo de replantio da sementeira para o vaso ou para o chão. Então essas que têm um crescimento rápido e uma germinação efetiva, eu acabo plantando direto no vaso, beleza? Mas fica claro a seu critério. Quando é uma planta mais delicada, que precisa às vezes de mais cuidado, mais tempo de crescimento, aí eu faço a semeadura na sementeira e depois acabo passando para o chão. Mas depois, nos próximos vídeos, eu vou mostrar os vasos todos que eu tenho aqui. A grande maioria hoje em dia eu estou plantando direto no vaso. E que tipo de substrato eu vou usar? Eu vou misturar terra vegetal, né, dessas que a gente compra mesmo em gardens, e um pouco de Carolina Soil, que a gente chama. Ele é um substrato à base de turf, ele é bem levinho, você aperta ele não forma torrão, ele desmancha muito facilmente. Isso é legal porque mantém a drenagem bem fácil do solo e permite com que as raízes cresçam, penetrem, né, no vaso com facilidade. Eu não costumo usar em vasos de hortaliças aqui da horta, tal, eu não costumo usar cascalho no fundo do vaso, eu não costumo usar argila expandida, eu acho que é meio desnecessário, na verdade. Só quando eu pomar em vasos, os vasos muito grandes, aí eu coloco. Em vasos assim, normais, eu não coloco. E aí aqui já está misturado, então, o Carolina Soil, veja que ficou uma terra bem macia, né? Uma delícia de mexer, com a terra vegetal. Eu coloco uma proporção de terra, porque o Carolina Soil é um pouquinho mais caro, então eu coloco em menor proporção. E aqui do lado eu estou adubando com humus de minhoca. Você pode usar qualquer coisa, na verdade. Você pode usar lá material de composteira, que eu também tenho aqui, mas não vou usar para a mistura da terra, porque ele ainda não está num ponto muito bom. Eu acho que ele ainda precisa de pelo menos mais uns 15 dias aí de maturação. Mas você também pode usar esterco de gado, esterco de galinha. Claro, lembre-se muito de deixar ele bem curtido. Você não pode ir lá no galinheiro, pegar a titica da galinha e jogar aqui diretamente. Ou ir lá no pasto, pegar um cocôzão lá da vaca e misturar aqui no meio, porque você vai queimar suas plantas. Vou misturar aqui. Bom, outra dúvida que a galera geralmente tem é: joga ou não calcário no solo, no substrato que você vai fazer o seu plantio? Aí depende. É legal você pesquisar um pouco sobre o que você está plantando, da onde vem, qual é o tipo de ecossistema que tem lá, o tipo de solo. Por quê? Porque o solo brasileiro, ele realmente tem um pH, em geral, um pouco mais baixo, né? Ou seja, um pouco mais ácido. Então, dependendo do tipo de planta que você vai ter, ou que você vai cultivar, é legal você jogar um pouco de calcário, porque ele dá uma equilibrada na acidez do solo. Então, às vezes você vai plantar alguma planta lá do Mediterrâneo, alguma coisa assim, é legal você jogar um pouco de calcário. Agora, o pepino tem origem lá na Índia,
certo? E nas investigações que eu fiz aí no Google, eu vi que ele gosta também de um solo um pouco ácido, aí em torno de 5,8 a 6,4 de pH. Então eu não vou jogar o calcário para fazer essa regulagem da acidez aí, beleza? Vamos lá, vou encher o pote e vamos ver no que dá. Bom, galera, já coloquei aqui, já preenchi o pote. Eu não lembro se eu comentei, mas tem 6,5 litros. Não, 6 litros. Esse aqui tem 6 litros de capacidade. Vejam que não é aquele vaso comum de plástico mais grosso. Ele é um... No Mercado Livre, em outros sites aí de agropecuária, você consegue encontrar esse vaso. Ele aparece escrito como pote para mudas, pote para plantio. Eu gosto de comprar ele porque ele é muito mais barato que o vaso tradicional, aquele vaso mais grossinho de plástico. Mas ele é legal porque ele é muito resistente do mesmo jeito, então você consegue usar várias vezes. Ah, acabou a produção de uma coisa, você arranca, replanta outra coisa, então ele dura muito mais tempo e é muito mais barato. Eu, particularmente, costumo usar esse. Até tem os dos vasos comuns aqui em casa, mas a grande maioria é esse tipo de pote. A ideia agora é abrir aqui as sementinhas. Eu vou fazer aqui no centro, aí 2 furinhos próximos um do outro e vou jogar 2 sementinhas de pepino no centro aí do vaso, beleza? Na cova. Você pode afundar, qual profundidade? Eu geralmente afundo aí mais ou menos uma unha, né? Então você faz o furinho no vaso, quando ele atingir uma unha de profundidade, tá de bom tamanho. Vou jogar as 2 sementinhas aqui no furo, tampar, beleza? O que a gente faz a partir de agora? É muito, muito importante e interessante que você coloque uma cobertura no solo. Por que é interessante? Porque você protege assim o solo, protege as minhocas, protege aí os nutrientes do solo, impede com que vire aquele torrão duro no fundo do vaso, certo? O que eu costumo jogar? Aqui nos fundos de casa eu tenho aquelas composteiras grandes, de 4 andares, de caixa. Tenho 2. E aí eu costumo usar, inclusive, o material da composteira para adubação. Quando eu retiro o material um pouco mais cedo, ele ainda está um pouco grosseiro o material. Tá vendo? Mas é um baita do material de qualidade. Você pode cheirar que ele não tem cheiro de ruim, não tem cheiro de estragado, ele já tem cheiro de terra. E eu uso para a composteira, para pôr os alimentos na caixa, a serragem bem grossa, certo? Esse material grosseiro. Um dia a gente pode fazer um vídeo lá, se vocês quiserem, inscrevam aí no canal, façam pedidos de vídeo, caso vocês tenham interesse de fazer um vídeo só sobre cuidados com a composteira. Mas o ideal é que você use essa serragem mais grosseira, né? Porque se você usar aquela serragem muito fina, ele abafa, esquenta, não oxigena, né? Não permite com que a composteira se oxigene. Então eu acabo usando esse material e olha a diferença de cor, né? Ela vem disso aqui e vira isso aqui. Bonito, né? Quando ele ainda está assim grosseiro, eu uso esse material para cobrir o vaso. Até mesmo porque, à medida que for chovendo, for regando, os nutrientes que já estão ali decompostos, né, do material, eles acabam indo para o fundo do vaso, servem de alimento para a planta e ao mesmo tempo já cobre e já protege o solo. Vamos lá, vamos cobrir o vaso. Pode cobrir ele todo, não tem problema. Ele serve como abrigo aí, proteção para as bactérias aí nitrificantes do solo, protege as minhocas, protege os nutrientes para que o solo não perca nutrientes e fica, além de deixar, eu particularmente acho que dá até um charme pro vaso, beleza? Eu não tenho composteira, não tenho esse tipo de serragem, o que eu uso? Você pode usar grama seca, então seu vizinho aí cortou a grama, ou no seu condomínio do seu apartamento, cortaram o jardim, vai lá, você pode pegar um saco de lixo desses grandes, pretos, né? E enche de grama cortada, só recolher a grama cortada e esperar secar. Eu posso usar essa serragem crua que se pega por aí? Então, não é muito aconselhável, porque ela esquenta, ela pode atrair, inclusive, cupim. É legal, sim, que você deixe
tratando lá na composteira, ou você pode colocar num balde com um pouquinho de água e terra. Eu também faço isso. Hoje eu estou usando o da composteira porque a minha cobertura de solo acabou, mas você pode deixar ela dando uma tratada, então ela não vai ficar aquecendo, abafando o vaso. Então é isso aí, galera. Tá bonitinho. Eu vou agora irrigar. Não esqueça, pode encharcar. Encharque o vaso várias vezes. Enche de água, espera drenar, enche de novo, porque é legal você dar uma boa irrigada. E depois, a partir disso, nos outros dias, um copo de água que você enche de água aqui, tá legal. E o legal é que essa cobertura de solo, ela também vai manter o solo úmido por mais tempo. Vai ficar bem legal, essa plantinha vai gostar. Agora, eu vou colocar ali no cantinho, vou arrumar um canto para ela. Estou pensando em colocar aqui talvez uma grade, alguma coisa de suporte para fazer o pepino, quando ele começar a se desenvolver, subir e crescer na grade lá. Então é isso, galera. Se você gostou, dá um joinha, inscreve, pede vídeo aí, diga o que você quer assistir, que a gente vai tentar gravar, beleza? Abraços a todos, até a próxima, fui!